27 senadores tomam posse hoje para mandato de 8 anos. Eleição para presidente do Senado também está marcada para hoje. Eduardo Girão, Rodrigo Pacheco e Rogério Marinho devem concorrer ao cargo. Bom dia, hoje é quarta-feira, 1º de fevereiro, e esses são os destaques do Senado Notícias, que começa agora. – 27 eleitos vão ser empossados hoje para um mandato de 8 anos. A cerimônia de posse dos novos senadores está marcada para as 3 horas da tarde e vai ter reforço na segurança. Além dos senadores eleitos, a cerimônia de posse conta com a presença de outros senadores e seus familiares. Ela é realizada no plenário e costuma ser rápida. Não há discurso dos parlamentares. O senador eleito com mais idade é chamado para subir à tribuna e fazer o seguinte juramento. Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do país, desempenhar fiel e lealmente o mandato de senador que o povo da Bahia me conferiu e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Logo em seguida, cada um dos senadores é chamado nominalmente para responder. Assim o prometo. Em nome de todos os capixabas e de todos os brasileiros, em especial a todos os profissionais da área da segurança pública, assim o prometo. Em nome do Maranhão e de todas as minorias do Brasil, assim eu prometo. Após os senadores eleitos prestarem um compromisso regimental, eles já estão oficialmente empossados. De acordo com o secretário-geral da mesa, essa cerimônia de posse terá um significado especial para a democracia. Tudo o que nós fazemos agora, depois dos atos do dia 8, tem um significado a mais de manutenção da estabilidade e de reconstrução, em alguma medida, não só da estrutura física, mas da própria imagem do parlamento, Isso carrega uma mensagem a mais, de que esses atos de vandalismo, esses atos criminosos, eles podem até ferir a democracia, podem até ferir o nosso Estado, mas não vão matar, não vão impedir o funcionamento das instituições. As instituições vão seguir funcionando. A sessão de posse dos 27 senadores eleitos em outubro terá um maior controle do acesso ao Senado. Vai ter um credenciamento específico para a posse dos senadores, um credenciamento específico para a eleição e um credenciamento específico para a inauguração da sessão legislativa. Então, vai ser um pouco mais minucioso esse trabalho de credenciamento. Além disso, a disponibilização de mais detectores de metal, de um maior rigor nessas inspeções, eu acho que acaba sendo uma marca e, nesse sentido, uma espécie de cicatriz dos eventos ocorridos no último dia 8. Além disso, a Polícia do Senado pediu por ofício apoio da Segurança Pública do Distrito Federal. No documento, a polícia identifica cenários de risco, como a invasão de áreas não autorizadas, tomada de refém, presença de atirador, ameaça de explosivo e sabotagem em infraestruturas críticas. O pedido é por reforço no policiamento nas imediações do Congresso. Então, vamos conhecer um perfil dos 27 senadores eleitos em outubro que vão tomar posse nesta quarta-feira. Pelo Acre, toma posse Alan Rick, do União Brasil. Jornalista e administrador de empresas, foi deputado federal por 2 mandatos. Pelo Amazonas, Omar Aziz, do PSD. Engenheiro civil, foi reeleito para o Senado. Já foi governador do estado e deputado estadual. Pelo Amapá, Davi Alcolumbre, do União Brasil. Também assume um novo mandato no Senado. Comerciante, já foi vereador, deputado federal por 3 vezes e já ocupou a presidência do Senado. Pelo Pará, Beto Faro, do PT. Agricultor familiar, foi deputado federal. Por Rondônia, Jaime Bagatoli, do PL, empresário do setor agrícola. Por Roraima, Irã Gonçalves, do PP, médico, foi 2 vezes deputado federal. E pelo Tocantins, professora Dorinha, do União Brasil, pedagoga, foi deputada federal por 3 mandatos. No Nordeste, por Alagoas, Renan Filho, do MDB, economista, foi governador do estado por 2 mandatos. Foi nomeado ministro dos Transportes no atual governo Lula. Pela Bahia, Otto Alencar, do PSD, reeleito senador, é médico e já foi governador do estado e deputado estadual. Pelo Ceará, Camilo Santana, do PT, nomeado ministro da Educação pelo atual governo, é engenheiro agrônomo e foi governador por 2 mandatos.
Pelo Maranhão, Flávio Dino, do PSB, advogado, foi nomeado ministro da Justiça do atual governo. Governou o Maranhão entre 2015 e 2022. Pela Paraíba, Efraim Filho, do União Brasil. Formado em Direito, foi deputado federal em 4 mandatos. Por Pernambuco, Tereza Leitão, do PT, pedagoga, foi deputado estadual. Pelo Piauí, Wellington Dias, do PT. Formado em políticas públicas, governou o estado por 2 mandatos. Antes já havia sido senador. Foi nomeado pelo atual governo para o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. Pelo Rio Grande do Norte, Rogério Marinho, do PL. Economista, já foi vereador, deputado federal, secretário especial de Previdência e Trabalho e ministro do Desenvolvimento Regional do governo passado. Por Sergipe, Laércio, do PP. Administrador de empresas, foi deputado federal por 3 mandatos. No Centro-Oeste, pelo Distrito Federal, Damares Alves, do Republicanos. Formada em Direito, foi ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos do governo Bolsonaro. Por Goiás, Wilder Moraes, do PL. Empresário, já foi senador entre 2012 e 2019. Pelo Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina, do PP. Engenheira agrônoma, foi ministra da Agricultura do governo Bolsonaro e deputada federal por 2 mandatos. Pelo Mato Grosso, Wellington Fagundes, do PL, toma posse em um 2º mandato de senador. Médico veterinário, também já foi deputado federal. No Sudeste, pelo Espírito Santo, Magno Malta, do PL, pastor evangélico, vai assumir o 3º mandato como senador. Também já foi deputado federal, estadual e vereador. Por Minas Gerais, Cleitinho, do Republicanos. Empresário, foi deputado estadual. Pelo Rio de Janeiro, Romário, do PL. Ex-jogador de futebol, foi deputado federal e se reelegeu senador em 2022. Por São Paulo, o astronauta Marcos Pontes, do PL. Formado em Engenharia Aeronáutica, foi ministro da Ciência e Tecnologia do governo Bolsonaro. Na região sul, pelo Paraná, Sérgio Moro, do União Brasil. Ex-juiz, foi responsável pela Operação Lava Jato. Também ocupou o cargo de ministro da Justiça no governo Bolsonaro. Pelo Rio Grande do Sul, Hamilton Mourão, do Republicanos. General da Reserva, foi vice-presidente da República durante o mandato de Jair Bolsonaro. E por Santa Catarina, Jorge Seife, do PL. Administrador de empresas, foi secretário nacional de pesca do governo passado. Os senadores vão tomar posse hoje com o Senado praticamente recuperado, quase 30 dias após a invasão do prédio do Congresso Nacional e a destruição do patrimônio público e de obras de arte por parte de vândalos. Depois do cenário de guerra, entrou em ação uma turma bem diferente. Saíram os vândalos, entraram os funcionários da limpeza, engenheiros, marceneiros, vidraceiros, restauradores, enfim, os responsáveis por recuperar o que foi destruído pelos invasores. Durante quase 30 dias, o ritmo de trabalho foi intenso para que a casa estivesse pronta para a posse dos novos senadores e a abertura dos trabalhos legislativos. Espelhos destruídos durante a invasão no Salão Azul foram substituídos. Foram trocadas também as portas do plenário e a que separa a Câmara do Senado, que tinham sido quebradas. A recepção do gabinete da presidência do Senado, bastante destruído, teve que passar por uma reforma. Na área interna, só falta trocar o carpete, o que deverá acontecer no final do mês. O Salão Azul é justamente o carpete, né? Aqui é uma área de 1.600 metros quadrados e ele foi severamente danificado, né? Pelo lançamento de água e também com extintores e também com lançamento de bombas de efeito químico. Tudo isso danificou bastante. No Laboratório de Restauração e Conservação do Senado, o trabalho também não parou nas últimas semanas. A equipe recupera as obras de arte danificadas. A primeira ficou pronta na semana passada. O choque de ter visto e agora a emoção de estar entregando uma obra restaurada de volta, são duas coisas assim bem difíceis até mesmo de explicar, porque... Bem fortes. Muito fortes. São emoções assim que fica, não tem jeito. O quadro Trigal na Serra, do artista plástico Guido Mondim, já voltou a compor a decoração da presidência do Senado. Ei!
O Senado vai receber 5 novos senadores que devem assumir vagas de parlamentares eleitos que vão se licenciar depois de tomar posse, porque foram escolhidos para comandar ministérios na gestão do governo Lula. Ana Paula Lobato, do PSB do Maranhão, tem 38 anos, é enfermeira e empresária. Foi vice-prefeita de Pinheiro. Ela deve assumir a vaga que está sendo deixada por Flávio Dino, que ocupa o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública. Margarete Busetti, PSD, Mato Grosso, tem 63 anos, é empresária, presidente da Associação de Empresas do Distrito Industrial de Cuiabá. Ela deve assumir a vaga que está sendo deixada por Carlos Fávaro, que assumiu o cargo de ministro da Agricultura. Fernando Farias, do MDB de Alagoas, tem 70 anos, é empresário e diretor-presidente do Grupo Lira. Ele deve assumir a vaga que está sendo deixada por Renan Filho, que assumiu o cargo de ministro dos Transportes. Augusta Brito, do Partido dos Trabalhadores, Ceará, tem 46 anos. Já foi prefeita, primeira mulher a ser líder do governo na Assembleia Legislativa do Ceará, secretária de Educação, deputada estadual e procuradora especial da mulher. Ela deve assumir a vaga que está sendo deixada por Camilo Santana, que assumiu o cargo de ministro da Educação. Jussara Lima, do Partido dos Trabalhadores do Piauí, tem 62 anos. Foi a primeira mulher a ser vereadora do município de Fronteiras. Também foi a primeira mulher a ser vice-prefeita do município. Ela deve assumir a vaga que está sendo deixada por Wellington Dias, que assumiu o cargo de ministro do Desenvolvimento Social. Depois da sessão de posse dos senadores, é realizada uma outra sessão para eleger o presidente do Senado. A previsão é que a eleição ocorra às 4 da tarde. Vamos conferir como é o procedimento de eleição. Em 1º de fevereiro, o Senado Federal escolhe novo presidente. A eleição, chamada segunda reunião preparatória, ocorre aqui no plenário logo após a posse dos 27 novos senadores. A reunião pode ser aberta com um quórum mínimo de 14 senadores, 1/6 da composição do Senado. Mas a votação só começa com a presença da maioria absoluta da Casa, 41 senadores. No início da sessão da segunda reunião preparatória são apresentadas as candidaturas. Os candidatos têm um tempo deferido pelo presidente da comissão para defender as suas candidaturas e, após a defesa das candidaturas, procede-se à votação. Os senadores votam em cédulas de papel inseridas em envelopes e, pelo regimento, é eleito o candidato que receber a maioria dos votos. Existe a orientação, em que pese isso não esteja expresso no regimento, que seja eleito o presidente aquele que obtenha a maioria absoluta dos votos, ou seja, se houver um primeiro turno e nenhum dos candidatos alcançar a maioria absoluta, os 2 mais votados concorrem num segundo turno. Em seguida, o presidente eleito toma posse e convoca a 3ª reunião preparatória para a escolha dos outros integrantes da mesa diretora, 2 vice-presidentes e 4 secretários, com os suplentes. Existe a previsão de que essa reunião seja realizada na manhã do dia 2 de fevereiro. Os senadores Eduardo Girão e Rodrigo Pacheco, além do senador eleito Rogério Marinho, devem concorrer ao cargo de presidente do Senado. O atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é candidato à reeleição. Ele deu entrevista nesta terça-feira após reunião em que recebeu apoio do MDB no Senado. Além do próprio partido, o PSD, Pacheco tem apoio ainda do PT, PSB e PDT. Se apresentam como apoiadores importantes no momento em que nós travamos uma disputa e que queremos fazer prevalecer a continuidade de um trabalho no Senado produtivo, eficaz, que atenda às respostas que a sociedade brasileira precisa na área de saúde, de educação, de infraestrutura, de segurança, de desenvolvimento do Brasil, mas de maneira muito especial uma unidade do MDB com o PSD e outros tantos partidos que já se manifestaram favoráveis à nossa recondução, na defesa da democracia brasileira, na defesa do Estado de Direito, da harmonia entre os poderes, da separação e da independência desses poderes que haverão de ser harmônicos. O senador Eduardo Girão já oficializou candidatura para a presidência do Senado na Secretaria-Geral da Mesa. Ele assinou o documento na sexta-feira.
O meu objetivo é transparência, meu objetivo é democracia, né? Fazer com que cada senador possa colocar um projeto, pelo menos no plenário. Eu vou pautar como presidente, né? Isso aí é respeito a quem nos colocou aqui. Então, também vou rever essa questão de privilégio. Você sabe que os senadores têm direito a aposentadoria especial, certa feita. Tem também questão com relação ao auxílio moradia, apartamento funcional, salários de plano de saúde vitalício. Tudo isso não condiz com a realidade da população. Então eu quero rever com muito diálogo, serenidade, mas chegou a hora do Senado se aproximar da população brasileira. O senador eleito Rogério Marinho, que deve formalizar a candidatura depois de tomar posse, recebeu apoio formal do PL, do PP e dos republicanos. A nossa candidatura é uma candidatura da instituição. É uma candidatura do Senado da República. É uma candidatura que pretende resgatar a altivez, a importância, a pertinência dessa casa tão decisiva dos destinos políticos do nosso país ao longo de centenas de anos, desde o Império Brasileiro. O Senado não pode se omitir. E o nosso escudo, a nossa bússola, a nossa referência é a Constituição, que ainda não foi reformada e que estabelece de forma clara o equilíbrio e a independência entre poderes. E ontem à noite foram divulgados mais procedimentos que vão ser adotados na eleição para presidente do Senado. Vamos saber os detalhes ao vivo com Tiago Tibúrcio. Bom dia, Tiago. Bom dia, André. Bom dia aos telespectadores. Exatamente, é um ato da Secretaria-Geral da Mesa para disciplinar as regras dessas reuniões preparatórias para o início da 57ª legislatura. Essas reuniões preparatórias vão ocorrer aqui onde eu estou, no plenário do Senado. Nós estamos aqui na galeria, aliás, onde mais tarde haverá vários convidados. E lá embaixo, os senadores que tomam posse na primeira reunião preparatória. São 27 senadores eleitos em outubro do ano passado que, a partir das 3 horas da tarde, participarão dessa primeira reunião, farão um juramento, prometerão guardar fielmente a Constituição e trabalhar em prol, em bem do Brasil. Aqui no plenário do Senado já está tudo pronto, então as regras também já foram colocadas, tanto para a posse em si, a forma de juramento que deve ser feita, quanto para a segunda reunião preparatória, que é justamente a reunião em que se escolhe o presidente do Senado. Nós vimos aí nas reportagens ao longo do telejornal da TV Senado que já anunciaram candidatura 3 candidatos, apenas um deles oficializou. Esse ato da mesa, da Secretaria-Geral da Mesa do Senado, ele traz as regras, inclusive, para a oficialização das candidaturas, que devem ser feitas até o início do uso da palavra pelo primeiro candidato chamado nos termos do regulamento. Essas comunicações devem ser feitas, então, por escrito e contar com a assinatura pessoal do candidato. E vai se considerar, então, eleito o candidato aqui no Senado Federal que obtiver, no mínimo, uma quantidade de votos equivalente à maioria absoluta da composição do Senado. Ou seja, o Senado tem 81 senadores em sua composição total, então, para ser eleito presidente, o candidato terá de obter 41 votos. E se ele não obtiver 41 votos. Então, este ato, ele diz o seguinte: na hipótese de nenhum dos candidatos atingir essa quantidade mínima de votos, vai se fazer um novo turno de votação, conforme o rito estabelecido no artigo 14 do ato, né? E sendo facultado novamente aos candidatos que estarão no novo turno usar da palavra por 10 minutos. Quando, então, esse candidato atingir, então, sair vitorioso dessa nova etapa de votação, então, é declarado
presidente do Senado e passa então a conduzir os trabalhos e convoca a terceira reunião preparatória, que é justamente para completar a composição da mesa do Senado, que também tem que ter 2 vice-presidentes, o primeiro e o segundo vice-presidente, e 4 secretários com 4 suplentes desses secretários. Daqui a pouco a gente volta mais para falar sobre como está o clima aqui no Senado, sendo que a primeira reunião, como dissemos aí mais cedo, começa às 3 horas da tarde. Daqui a pouquinho eu volto, André. Obrigado, Tiago. O repórter Tiago Tibus falando direto lá da galeria do Senado. A gente via ao fundo a mesa onde vai ser, onde vai acontecer, né, a sessão desta quarta-feira. As comissões permanentes do Senado Federal podem convocar autoridades, fiscalizar e controlar políticas governamentais, discutir e aprovar projetos. Mas você sabe quais são e quantas são? Confira na reportagem. São 14 comissões permanentes no Senado Federal que discutem assuntos temáticos pertinentes às áreas de conhecimento. Geralmente, têm competência deliberativa, podendo discutir e votar projetos de lei que não precisem passar pela aprovação do plenário. Fazem análise prévia de todos os projetos que passam pela Casa. Podem convocar ministros, solicitar depoimentos de qualquer autoridade ou cidadão, realizar audiências públicas, receber petições e outras atribuições. As comissões também fiscalizam o trabalho do Poder Executivo, acompanham a execução de políticas públicas e fazem emendas ao orçamento da União. São elas: Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, Comissão de Assuntos Econômicos, Comissão de Assuntos Sociais, Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Comissão de Educação, Cultura e Esporte, Comissão de Meio Ambiente, Comissão de Relações Exteriores, Comissão de Segurança Pública, Comissão de Serviços de Infraestrutura, Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor e Comissão Senado do Futuro. Os membros são indicados pelos líderes partidários e passam a integrar as comissões em nome de cada legenda ou bloco parlamentar. Os partidos e blocos obedecem às regras de proporcionalidade partidária. Uma vez definida a proporcionalidade partidária, quantas vagas o partido ou o bloco tem direito, os membros são designados, convoca-se uma reunião para instalar a comissão e para eleger a mesa, que é composta por um presidente e por um vice-presidente. Havendo um acordo entre as lideranças para uma chapa única, a mesa é eleita por aclamação, sem a necessidade de uma eleição com votos. Havendo 2 ou mais candidatos, faz uma eleição e aquele que obtiver a maioria é eleito presidente e vice-presidente, e o presidente tem a competência de designar os relatores das matérias no âmbito da comissão, de conduzir os trabalhos, de convocar as reuniões extraordinárias e gerenciar o trabalho do colegiado naquele biênio para qual ele foi eleito. Mesmo antes da abertura dos trabalhos do Congresso Nacional nesta nova legislatura, 24 vetos presidenciais estão prontos para votação. 8 já estão trancando a pauta. 24 vetos aguardam votação pelo Congresso Nacional neste início de legislatura. Entre eles, os 5 primeiros vetos do novo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. 8 vetos estão trancando a pauta do Congresso e impedem a votação de outras propostas. Um dos destaques é o veto a mudanças na Lei dos Crimes contra o Estado Democrático de Direito, que revogou a antiga Lei de Segurança Nacional. Depois da invasão ao Congresso, Palácio do Planalto e STF no dia 8 de janeiro, senadores avaliam que há urgência para que esse veto seja derrubado. Um dos dispositivos vetados impede a tipificação do crime de comunicação enganosa em massa, com pena de até 5 anos de prisão. O texto aprovado pelo Congresso estabeleceu uma série de tipos penais em defesa do Estado Democrático de Direito.
O então presidente Jair Bolsonaro vetou vários dispositivos, como o capítulo que tipifica como crime o atentado ao direito de manifestação. A pena poderia chegar a 12 anos de prisão. Também foi vetado o aumento da pena para militares envolvidos em crimes contra o Estado Democrático de Direito. Eles ficariam sujeitos à perda do posto, da patente ou da graduação. Os parlamentares também devem analisar vetos referentes ao piso nacional de enfermagem, às ferrovias e ao despacho de bagagens em voos. Uma das prioridades do governo Lula no Congresso é a reforma tributária. Duas propostas, uma na Câmara, outra no Senado, são apontadas como a base para as mudanças. Uma terceira iniciativa do senador Oriovisto Guimarães pode entrar nas discussões. As propostas de reforma tributária com tramitação mais avançada no Congresso são a PEC 110, pronta para votação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, e a PEC 45, em análise na Câmara. As duas propostas pretendem unificar a cobrança de tributos sobre o consumo, com a criação do Imposto sobre o Valor Agregado, o IVA. Na PEC 45, o IVA seria nacional. Ela cria impostos de bens e serviços com a unificação de 5 tributos: PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Já a PEC 110 cria o IVA dual. A parte do governo federal seria chamada de Contribuição sobre Bens e Serviços, resultado da unificação de PIS e COFINS. Estados e municípios ficariam com o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, resultado da fusão de ICMS e ISS. O IPI desaparece nas duas propostas, dando lugar ao imposto seletivo, cobrado apenas em produtos prejudiciais à saúde. O ex-deputado Luiz Carlos Rauli, um dos autores da PEC 110, explica que o texto do Senado já foi amplamente debatido e defende que a proposta seja a base da reforma. É uma grande contribuição para o nosso país, porque contempla todos os princípios e fundamentos do IVA internacional, preconizado pela OCDE, e que o Brasil terá um sistema na base do consumo simples, tecnológico 5.0 e com redistribuição da carga tributária para os mais pobres. Então, ele será também justo, fraterno e solidário. O deputado Joaquim Passarinho defende que a reforma amplie a base de arrecadação. Nós precisamos alargar a base de contribuição, fazendo com que mais brasileiros possam pagar menos. O interessante é que quanto menos se paga e se alarga a base, nós podemos arrecadar mais e assim fazer uma distribuição mais democrática, fazendo com que aqueles entes que realmente precisam tenham recursos em suas mãos para poder fazer frente aos desafios de educação, saneamento, segurança, saúde, enfim. Já para o deputado Reginaldo Lopes, a tributação deve se concentrar na renda e no patrimônio. Nenhum lugar no mundo, os 34 países mais ricos do mundo, da OCDE, tributa no máximo 17% a 20% sobre imposto sobre consumo, impostos indiretos. O Brasil tributa mais de 50%. Portanto, o nosso modelo está esgotado e é uma fábrica de produzir milhões de superpobres. O senador Oriovisto Guimarães apresentou uma nova PEC sobre o assunto. A proposta dele não prevê a unificação das alíquotas do ICMS e do ISS. O objetivo é unificar as leis estaduais do Distrito Federal e municipais que regulam esses impostos. A PEC também prevê o estabelecimento da Câmara de Compensação para reduzir os desequilíbrios de alíquotas entre os estados. As outras reformas, tanto a 110 como a 45, estão há anos, tanto na Câmara como no Senado, e nunca conseguiram ser sequer votadas, porque elas, na verdade, aumentam a complexidade, aumentam o nosso manicômio tributário. E nós precisamos simplificar os impostos em todo o Brasil, sem aumento de carga tributária e sem diminuição de carga tributária. Os governadores manifestaram preferência pela PEC da Câmara, mas querem a inclusão da emenda 192, que altera o sistema tributário nacional e cria um fundo de desenvolvimento regional para que os estados não percam a arrecadação. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já manifestou que pretende negociar um texto de consenso e nomeou Bernard Api, um dos formuladores da PEC 45,
45 como secretário especial da reforma tributária. Muito debate que já se realizou. Tem duas propostas que estão chamando a atenção dos parlamentares hoje, as duas PECs, né, 45 e a 110, e nós entendemos que o caminho é chegar num texto de consenso e, se depender do governo, nós vamos votar no primeiro semestre a reforma tributária. O Congresso Nacional vai fazer a reforma tributária em duas partes. No primeiro semestre, o foco são os tributos que incidem sobre o consumo. No segundo semestre, será a vez da tributação sobre a renda, quando será feito o reajuste da tabela do imposto de renda, que está desde 2015 sem correção. A maior bancada feminina da história. Como vimos, suplentes devem assumir vagas e aumentar a participação das mulheres no Senado. A dança das cadeiras na esplanada dos ministérios trouxe mais uma conquista para a participação feminina na política. É que das 5 vagas que devem ser deixadas pelos parlamentares que assumiram cargos de ministros, 4 vão ser ocupadas por mulheres. Com isso, a bancada feminina no Senado Federal poderá ser a maior da história. O resultado das últimas eleições tinha mostrado uma redução no número de senadoras. A bancada iria contar com 11 mulheres. Destas, 6 estão na segunda metade do mandato. 4 foram eleitas em outubro e uma assume mandato de parlamentar que foi eleito governador. Com as vagas que devem ficar em aberto, o número da representatividade feminina no Senado deve subir para 15. As representantes são eleitas em 2018, Elisiane Gama, Daniela Ribeiro, Leila Barros, Mara Gabrilli, Soraya Tronic, Zenaide Maia. Eleitas em 2022, Damares Alves, Dorinha Seabra Rezende, Tereza Leitão, Tereza Cristina. Suplente vira titular, Ivete da Silveira. Suplentes de ministros, Ana Paula Lobato, Augusta Brito, Jussara Lima, Margarete Busetti. Momento histórico, particularmente, eu fico muito feliz porque a bancada, a cada eleição, vem aumentando. Hoje somos 15 senadoras. Importante, temos uma bancada forte, uma bancada maior, até porque temos 4 longos anos, pelo menos, em defesa das pautas femininas e, acima de tudo, na medida do possível, sendo uma bancada forte, independente dos campos de atuação, os campos ideológicos, fortalece justamente a defesa do nosso país, esse número expressivo de mulheres que, de fato, representam todas as brasileiras. E voltamos agora a falar com o repórter Tiago Tibúrcio, direto da Galeria do Senado. Tiago? André, é isso mesmo. A gente volta a falar aqui do plenário do Senado, onde hoje vão ocorrer essas reuniões preparatórias para a 57ª legislatura. E a gente volta aqui para falar um pouquinho sobre o processo de votação na segunda reunião preparatória, que é a eleição do presidente do Senado Federal. Os 81 senadores vão receber uma única cédula, não é, na primeira votação, para que possam, então, escolher entre os candidatos. Os candidatos estarão listados em ordem alfabética e a gente mostra um pouquinho aqui agora, com o nosso cinegrafista Fábio, as urnas, as cabines de votação que já estão aí posicionadas para que os parlamentares, então, façam a sua escolha e, em seguida, depositem esses votos na urna. A TV Senado mostrando todos os detalhes para vocês. E é bom também falar sobre o esquema de segurança após os ataques e as invasões aqui ao Congresso Nacional em 8 de janeiro. A Polícia Legislativa reforçou ainda mais o esquema de segurança e nos eventos que ocorrem hoje e amanhã, hoje aqui a sessão do Senado para a posse dos 27 senadores e depois a eleição do presidente do Senado. E amanhã, pela manhã, a partir das 10 horas da manhã, marcada a terceira reunião preparatória, que é para completar os outros cargos da mesa. E à tarde, a sessão de abertura, a sessão solene do Congresso Nacional de abertura dos trabalhos legislativos a partir das 15 horas da tarde. Então, para esse conjunto de eventos, a Polícia do Senado, o Senado Federal, solicitou reforço de diversas forças policiais. Aqui, a Polícia Militar do Distrito Federal, também a Polícia Federal e também a Polícia Rodoviária Federal. Inclusive, a esplanada dos ministérios está totalmente fechada, o acesso ao trânsito, né, foi fechado hoje pela manhã, até alguns engarrafamentos no entorno do Congresso Nacional foram registrados. E aqui dentro são 114 policiais legislativos do Senado, o efetivo total mobilizado
mobilizado para garantir essa segurança. Inclusive, os pórticos de raio-x, que geralmente no dia a dia funcionam apenas para visitantes e funcionários, hoje até mesmo servidores aqui do Senado Federal estão tendo que passar por esses pórticos, fazer a vistoria no raio-x, tudo em nome da segurança, sobretudo após os ataques do dia 8 de janeiro. A gente vai continuar aqui nos corredores do Congresso Nacional e também aqui no plenário para, ao longo do dia, trazer todas as informações para os nossos telespectadores. Eu volto com você, André. Muito obrigado, Tiago. Essas são as notícias do momento aqui do Senado. Você pode rever as reportagens que mostramos aqui acessando a nossa página na internet, senado.leg.br/TV. A equipe de reportagem da TV Senado continua em campo e podemos voltar a qualquer momento com novas informações sobre a posse dos novos senadores e a eleição para a presidência do Senado. Fique ligado!